Opa, tudo bem? Deus abençoe você e a sua vida. Este é o último vídeo da série Parábolas da Bíblia. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a parábola dos 10 talentos. Uma parábola que é muito conhecida dos estudantes da Bíblia. Veja bem, um homem viajou, fez uma grande viagem prometendo voltar, mas antes de ir distribuiu os seus bens e alguns talentos para que 3 servos fizessem a multiplicação e administrassem esses talentos. Os 2 primeiros duplicaram o valor, já o último enterrou. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final. Já escreve aqui nos comentários as suas dúvidas, deixe seu curtir e se ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva em nosso canal. Vamos pro vídeo? Nos capítulos 24 e 25 de Mateus está registrado o famoso sermão profético de Jesus. E nesse sermão profético dirigido aos discípulos estão incluídas algumas parábolas, entre elas a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos, que é o tema do vídeo de hoje. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30. É um longo texto que eu não vou ler tudo, mas a história você já conhece e eu já fiz menção no início desse vídeo. Vamos analisar ponto a ponto, elementos por elementos, detalhes por detalhes dessa parábola, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença na forma como você enxerga a parábola dos talentos a partir de agora. A primeira coisa a se destacar são os elementos dessa parábola. O primeiro elemento é o homem, o segundo elemento são os 3 servos e o terceiro elemento são os talentos distribuídos para cada um deles. Passo a passo, elemento por elemento, quem é o homem dessa parábola que faz a grande viagem? Esse homem apresenta 4 ações destacadas no texto. Primeira ação, ele chamou os servos. Segunda ação, distribuiu seus bens. Terceira ação, distribuiu talentos. E a quarta ação, foi embora. Quem é o homem dessa parábola? Esse homem é o próprio Jesus. Quando o texto aborda esse homem como alguém que foi embora e que deixou os seus talentos para os seus servos, isso aponta exatamente para Jesus. Primeiro porque ele chamou os seus servos. É Jesus quem chama, é Jesus quem comissiona, é Jesus quem escolhe. Perceba que ele que escolheu os 12 apóstolos que compunham o seu grupo inicial de seguidores. Esse homem da parábola distribui os seus bens. E quais são os bens que Jesus, na condição de homem da parábola, distribuiu para os seus servos? Ele distribuiu os bens que ele comprou com o seu próprio sangue, que foi a minha vida, que foi a sua vida, que é a vida da igreja. A igreja é a herança do Senhor. Os filhos de Deus são os bens que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Ele os comprou com o seu próprio sangue e deixou para que pastores, para que líderes, para que os apóstolos do século I cuidassem dessa herança. Mas perceba que não para por aí. Esse homem da parábola também distribui talentos. É o próprio Jesus quem distribui talentos. Se não, vejamos Mateus 28, versículos 19 e versículo 20. Jesus, antes de subir para o céu, ele disse: "Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Um outro texto que corrobora esse que eu acabei de falar é o livro de Efésios, capítulo 4. Pelo que diz: "Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens." O apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, em que não há mudança de variação. Então, Jesus é quem distribui os talentos e depois de ter feito isso, ascende aos céus. Então ficou mais do que claro que o homem dessa parábola é o próprio Jesus Cristo. Agora vamos tratar do segundo elemento da parábola, que são os servos. A nossa primeira análise é um pouco superficial para depois a gente aprofundar. No primeiro momento, quem são os servos dessa parábola? Os servos dessa parábola, considerando que o público que ouvia Jesus era formado dos 12 apóstolos, então os servos dessa parábola são os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Desses apóstolos, um foi infiel, um foi mau e negligente, e esse é o Judas Iscariotes. Só que no segundo plano, essa parábola se aplica a todos os servos de Deus ao longo da história da igreja. Jesus subiu deixando dons. Jesus, por intermédio do Espírito Santo, é quem dá talentos, dons espirituais e capacita a igreja para exercitar o grande serviço ministerial que é a evangelização. Perceba que para esses 2 primeiros servos, o homem da parábola
chama de bom e fiel. Já para aquele que enterrou o talento, é chamado de mau e negligente. E a gente vai tratar já já sobre esse perfil de caráter desses três servos da parábola. Agora vamos falar sobre o talento. Aqui está um equívoco que muita gente comete ao comparar os talentos da parábola com os talentos naturais que cada um de nós tem. Veja bem, os talentos dessa parábola não são habilidades naturais. Alguém tem talento para cantar, alguém tem talento para dançar, alguém tem talento para design gráfico, alguém tem talento para fazer edição de vídeo. Não é esse talento que Jesus está falando nessa parábola. Esse talento, de acordo com Michael Green, não significa habilidades, mas sim responsabilidades que Jesus delegou à sua igreja. É tão verdade que os talentos não representam habilidades, porque isso tem a ver com caráter. É que para testemunhar de Jesus, não precisa necessariamente de talento, mas sim de um coração transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo capacita. Por exemplo, há pessoas que não sabem falar direito, que não sabem se expressar direito, e se pegassem um microfone para falar, por exemplo, se complicava todo. Mas, mesmo sem talento para a comunicação, essas pessoas testemunham de Jesus e fazem um serviço para Deus de maneira espetacular. Ou seja, não depende tanto de talento, mas sim de um coração transformado pelo Senhor. Na verdade, um talento na época dos tempos romanos equivalia a cerca de 30 quilos de ouro. Era uma soma bem grande. De acordo com John Donovan, um talento da parábola, ele dava em média para pagar o salário de 15 anos de um trabalhador normal. Então perceba que tinha um valor enorme. Perceba que se tratam de riquezas que o dono da parábola estava disponibilizando para os servos tomarem de conta. A isto, a Bíblia, na verdade a teologia, chama o nome de mordomia cristã. Mordomia, diferentemente do conceito popular, que dá a ideia da pessoa que quer ficar deitado, quer ficar sem se esforçar, quer tudo pronto. Não é esse o sentido da Bíblia. Mordomia cristã é a administração dos dons que Deus nos deu, é a administração dos talentos que o Senhor nos concedeu para que servíssemos uns aos outros e servisse ao reino de Deus. Agora vamos falar sobre a atitude desses três servos. O primeiro recebeu 5 talentos, duplicou, multiplicou e ganhou mais 5. O segundo recebeu 2 talentos, multiplicou, duplicou e ganhou mais 2. Já o terceiro recebeu um único talento e resolveu enterrar. O texto da Bíblia diz ainda que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Isso quer dizer que o Senhor não nos entrega a responsabilidade que a gente não consiga cumprir. Qualquer responsabilidade que é delegada pelo Senhor, Ele já te capacitou, já te deu todas as normativas, todas as diretrizes para você executar com perfeição, sem colocar desculpa, como fez o último servo dessa parábola. Aí você percebe que a lógica do reino de Deus sempre é de multiplicação. Deus é Deus de multiplicação. Jesus quer que a igreja se multiplique. É por isso que a gente precisa parar com essa ideia de que precisamos nos contentar só com a qualidade e não com a quantidade. Jesus se interessa com as duas coisas, tanto com a qualidade quanto com a quantidade. Se você vive numa vida cristã que não multiplica a mensagem que você recebeu, que não duplica aquilo que você recebeu, cuidado, você pode estar sendo um servo mau e negligente, achando que é um servo fiel e prudente diante de Deus. É interessante observar que tanto a parábola das 10 virgens como a parábola dos 10 talentos representam duas classes de pessoas, os prudentes e os imprudentes, duas classes de pessoas com corações diferentes, com caráter diferente, reagindo de maneira diferente diante da ordem para vigiar. Aqui é importante entender que uma das mensagens mais importantes da parábola dos 10 talentos, assim como a parábola das 10 virgens, é a vigilância. Perceba que o homem da parábola não diz quando ele vai voltar, só diz que vai voltar um dia. Assim mesmo fez Jesus. E por último, o último servo é aquele que pega um talento e o enterra, dando uma justificativa que parece ser muito plausível, mas a gente vai ver que ela não tem nem pé nem cabeça, não tem fundamento nenhum. Antes disso, vamos agora analisar a reação do homem. Ele volta numa hora que ninguém sabia. Esse homem é Jesus, que virá numa hora que ninguém sabe. Quando ele volta, ele encontra o primeiro servo com 5 talentos a mais do que ele deixou.
duplicou a renda. O segundo também duplicou, pegou 2 e conseguiu mais 2. Aí o homem da parábola o parabeniza com o título: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Já a reação do último servo que enterrou o talento é muito interessante. Olha o que ele diz: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não colheste, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. No primeiro momento, a gente tem a ideia de que o senhor da parábola, o homem da parábola, foi muito duro, porque pelo menos, analisemos, pelo menos aquele homem, aquele servo, não gastou, não desperdiçou, guardou, e parece que a justificativa dele era muito plausível. Porém, não faz nenhum sentido. E é interessante notar que aquele servo joga toda a culpa no caráter do homem que deu talento, dizendo que sabia que ele era duro e que ele ficou com medo de negociar. Mas veja que o problema não era o caráter do homem que deu talento. O problema é o caráter daquele servo que não multiplicou o talento. É só verificar a reação de Jesus. Jesus chama ele de mau e negligente. Você é um servo mau e negligente. Então fica claro que a desculpa para ele não ter multiplicado o seu talento não era o caráter do homem que deu talento, mas era o seu próprio caráter, que era negligente, que não se interessou em multiplicar e que não cumpriu a ordem. Ele foi desobediente, ele foi omisso. E é importante falar de omissão porque o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 17, fala que aquele que sabe fazer o bem, mas não o faz, comete pecado. É o famoso pecado da omissão. Há pecados em que você peca por fazer e há pecados em que você peca por deixar de fazer, que é o caso dessa pessoa da parábola. A justificativa não colou, não se subsistiu de pé e ele finalmente foi punido como merecia. O único talento que possuía foi dado ao homem que recebeu 5 e no final ele ainda é lançado nas trevas exteriores. Aqui eu quero encerrar esse vídeo e fazer uma aplicação para a nossa vida. Ficar sem fazer nada no reino de Deus não se trata apenas de preguiça, se trata de maldade e negligência. Se você recebeu de Deus dons espirituais, se você recebeu de Deus responsabilidades para compartilhar no reino de Deus e não está sendo responsável com aquilo que Deus te deu, você será um servo mau e negligente. Perceba que o homem da parábola, ele volta para prestar contas. Isso representa a volta de Jesus. Ele vem para prestar contas com aquilo que ele nos deu. O que foi que o Senhor te deu que você está enterrando? Que responsabilidade, que serviço você está deixando de fazer para o reino de Deus? Essa parábola nos ensina que é para esperar a vinda do Senhor, mas não podemos esperar de braços cruzados. Não podemos esperar o Senhor de maneira passiva, sem atitude, sem ação, de braços cruzados, como se esperar o Senhor fosse ficar sem fazer nada. Nós precisamos trabalhar enquanto esperamos o Senhor. Enquanto o Senhor não vem, façamos alguma coisa. Não enterremos aquilo que Ele nos deu para ser multiplicado e não para ser enterrado. Você quer comentar mais alguma coisa sobre a parábola dos 10 talentos? O vídeo ficou curto, ficou de fácil compreensão. Este é o último vídeo da série de parábolas da Bíblia. Confira os outros vídeos que eu tenho certeza que vai te abençoar bastante. E a partir da próxima quarta-feira voltaremos com temas comuns para a gente trabalhar aqui no canal, mensagens para abençoar a sua vida. Se esse vídeo foi legal para você, compartilhe e evangelize junto com a gente. E até a próxima quarta-feira às 19 horas aqui no nosso canal.